Olá, amigos, muito boa tarde. São quase 17 horas, faltando aqui um minutinho. Estamos dando início a mais uma live do Instituto Nemesis de Estudos Avançados em Direito. Eu sou o professor Werson Rego, coordenador acadêmico do Instituto, e já estou aqui para dar as boas-vindas a todos. Aquelas perguntas básicas para a gente ver se o pessoal está conseguindo nos ver e ouvir bem. E já aqui cumprimento a todos, cumprimentando a Luísa, o Zacarias, o Eduardo, a Mariana, o José Roberto. Ô, José Roberto, um abraço. Já, em breve a nossa já. Ellen, Maicon, Bruno Amaral, Gabriela Braga, Márcia Teodora, enfim. Moni, Antônio Ricardo, professor Antônio Ricardo sempre prestigiando a gente aqui. Foi uma live de muita repercussão, a nossa, professor, sobre incorporação imobiliária. Lucas Pacheco, Lara, Yolanda, Jéssica, Gabriele. Vou aqui mandar um abraço para todos. Hoje vai ser um grande sucesso, sem dúvida, com o professor Pablo Arruda. Esse é nota 10. Espero que vocês gostem bastante. O tema é bem atual, é bem complexo, porque envolve as atividades empresariais e o momento é de notória dificuldade para todos, né? Bom, deixa eu, ao tempo que saúdo a todos, já tem mais gente na sala do que eu tenho facilidade para responder. Eu queria, então, apresentar o professor Pablo Arruda, que também é professor do Instituto Nemesis de Estudos Avançados em Direito, participa conosco nos dois módulos, né, no primeiro e no segundo módulo do curso de Direito Imobiliário. E o nosso objetivo, mais uma vez, né, com essas lives, foi trazer alguma orientação, trazer informação qualificada para as pessoas que estão aí nesse momento de muita insegurança, de muita incerteza. Opa, eu acho que o áudio, deixa eu ver aqui, melhorou o áudio. O microfone do aparelho, agora eu estou falando com o microfone certinho. Só me diz aí se, assinando assim, se melhorou, se não melhorou, se... Enfim. E o professor Pablo Arruda, ele é advogado especializado na área empresarial, especializado em direito privado, é professor da Fundação Getúlio Vargas, também é professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu, inclusive, participo de alguns cursos na área do direito privado, notadamente na área dos contratos, organizados e coordenados pelo professor Pablo Arruda na FGV. Então é uma pessoa que tem total domínio da matéria, tem uma vivência na advocacia muito grande nessa seara e, portanto, trará, sem dúvida alguma, muitas contribuições para o debate. A ideia, tanto quanto possível, não é responder a casos específicos, mas dúvidas genéricas, abstratas, que possam valer, né, para um número maior de pessoas. E tanto quanto possível, hoje estou aqui tendo que colocar a lente de apoio, os óculos. Durante as falas do professor Pablo, eu vou tentar pensar aqui uma outra pergunta para a gente manter a nossa interatividade. Deixa eu ver aqui se o professor Pablo já está na sala. Já está na sala, então deixe-me convidá-lo para participar de nossa live. Aqui virei a cena, beleza, virei de novo. Agora sim. Solicitação. Cadê a solicitação do Pablão? Pablão. Tá aqui. Pablo Arruda. Acionei. E agora
aguardando. O áudio está baixo, valeu, obrigado. Áudio está baixo, valeu, obrigado. Deixa eu só testar o áudio aqui. Uhum. Opa, desculpa aí, gente. O Pablo já está aqui na cena. Alô, alô, 1, 2, 3, áudio. 1, 2, 3, áudio. Eu estou ouvindo pelo feedback do Pablo. Eu estou me ouvindo na live do Pablo, mas vamos que vamos. Não tá todo mundo me ouvindo bem, é assim que nós vamos. Vamos lá, meu amigão. Bem-vindo aí à nossa live. Boa tarde, meu amigo. Obrigado. Eu que te agradeço a gentileza e a cortesia de estar aqui dividindo o seu tempo conosco, né? Já que hoje, nessas 2 últimas semanas, o que a gente mais fez foi participar de seminários online, congressos online, lives e tudo. Tá sendo intenso. O pessoal tá reclamando, falou, pô, você já tá até com olheira, você tá magro, você tá doente. Eu falei, não, cara, eu tô em isolamento social, trabalhando em home office mais do que nunca, e aí a gente acaba que dorme menos, né? Fazer o quê? Mas já fiz aqui a sua apresentação, meu querido amigo, uma pessoa por quem eu tenho um carinho e uma admiração muito grande, respeito a sua academia, uma academia de muita qualidade, e, além de tudo, tem no seu currículo a experiência de uma FGV, de uma escola da magistratura, para passar isso para quem está participando conosco da live. O tema de hoje é sobre o impacto nas empresas, na atividade empresarial. Então, ao tempo que eu lhe dou as boas-vindas, eu gostaria de já abrir e ouvir de você, Pablo, qual seria a sua visão geral, a sua visão global do momento. Maravilha, maravilha, Wesson. Bom, primeiro agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar com você, conversar com você é sempre uma honra muito grande, uma admiração que eu tenho pelo seu trabalho docente, como colega docente e, claro, como desembargador do TJRJ, com um trabalho incrível que é reconhecido por todos os profissionais que estão à nossa volta nessa luta. Olhando para esse cenário, Wesson, a primeira preocupação que a gente tem é como as empresas estão lidando com aquilo que está à sua volta. Tá? Eu tenho assistido todas as lives que têm sido realizadas pelo Nemesis, capitaneadas por você, algumas tratando de relações contratuais no sentido mais amplo, outras no sentido mais restrito, como contratos de locação, por exemplo, locações em shopping center. Mas quando a gente fala da crise na empresa, há uma preocupação num ambiente muito mais amplo do que determinadas relações contratuais, certo? Então, isso esbarra, por exemplo, nos impactos trabalhistas, que dá uma outra live, eu sei que você está focado nisso, mas principalmente em relação a como lidar com o presente e o futuro das empresas nesse momento. Nesse momento, o que eu observo, primeiro, muita incerteza, muita insegurança por parte das empresas de como lidar com a situação, por não saber a amplitude do problema. Então, em alguns momentos, você vê atitudes pré-negociais na tentativa de antever, mesmo para empresas que não estão com problema de caixa nem de liquidez. A gente tem empresas que já estão efetivamente fechadas e que potencialmente não vão reabrir. Estima-se que cerca de 60% das empresas aí possam não reabrir após essa crise, especialmente as de menor porte. Né? Mas temos também empresas que estão surfando nessa onda e estão com um crescimento em razão da crise. Empresas que estão vocacionadas para atender nesse momento. Em especial empresas de tecnologia e empresas de logística de entrega, porque nesse momento a compra virtual é muito maior, e também aquelas que atuam na área de saúde. Telemedicina, por exemplo, na criação de medicamentos que possam ajudar no combate à pandemia. Então, o cenário que eu observo é empresas que efetivamente não vão voltar, e o número delas é um número assustador. Tá? E o ok do Pablo não é um ok de desdém, não é um ok de insensibilidade, é um ok
porque é assim, é a humanidade girando e sofrendo com suas tempestades que acontecem de tempos em tempos. Existem empresas que vão sofrer muito, mas vão superar, porque estão se reinventando nesse momento, e tem empresas que vão efetivamente crescer nesse momento, ganhar nesse momento e aproveitar-se desse momento favoravelmente. Essa é a minha primeira chamada, é a minha primeira visão ampla sobre o assunto nesse momento. A gente percebe, Pablo, e aí está inserido dentro da sua fala, né, a questão de como esse fato externo, que é a pandemia, gerou diferentes impactos em diferentes setores. Quer dizer, ao tempo em que determinados segmentos, determinadas atividades empresariais estão sofrendo muito, encerrarão atividades, empresas fecharão, e a gente está falando aí de um número muito alto de pessoas desempregadas, com comprometimento de renda familiar, o que, do ponto de vista econômico e social, é muito ruim. Você também trouxe o outro lado, o lado da positividade. Há setores que estão em expansão, que vão experimentar crescimento, não apenas vão conseguir sobreviver, como se projetarão, alavancarão. E isso é um outro dado que merece muito a nossa reflexão. Porque existem, de fato, situações extremadas. Tanto o que fecha, quanto o que cresce. Mas eu penso sempre, e independente do contexto, que aonde existe uma crise, aonde existe um problema, existe uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de evolução. Nas crises que nós nos provamos e nós nos superamos e nós evoluímos. Então, os problemas foram feitos para serem enfrentados, para serem resolvidos. O que não tem solução, solucionado está. Exatamente. Mas existem aquelas situações em que o aprendizado, a lição, ela persiste e prosseguirá por longo tempo. E eu acho que o exemplo que a gente pode passar hoje, também é uma mensagem de otimismo, é o seguinte: é possível tirar lições positivas de tudo isso e é possível, com ajustes, nós buscarmos o crescimento. No primeiro momento, buscar a sobrevivência, a adaptação. E num segundo momento, o crescimento, a expansão. É preciso que o empresário, nessa hora, ele tenha muita serenidade, muita tranquilidade e criatividade, porque ele precisa se reinventar. E o que a gente está vendo nesse momento é que toda a sociedade está repensando os seus valores. A sociedade ela está repensando as suas maneiras de agir. A gente está vendo que precisa de muito menos coisa. A gente consegue ver que a gente consegue realizar e produzir de modo diferente daquilo que eu chamaria tradicional. Então, é uma oportunidade de toda atividade empresarial de se reconstruir, de se redesenhar. E isso fica como uma mensagem positiva, né? Não sei como você enxerga isso. A gente tem exemplos já acontecendo em relação a isso, né? No setor, por exemplo, de farmácia, a gente tem duas informações de hoje, tá? De hoje, lançadas no Valor Econômico, uma Merck, que teve anúncio de aumento de suas ações em razão de uma parceria com uma organização não governamental em busca de pesquisa para o corona. Então, por si só, isso já gerou um aumento de valor de mercado das ações da indústria da Merck. E a Bayer anunciou um aumento de 20% no lucro do primeiro trimestre, também decorrente da questão da pandemia, ou seja, duas empresas do setor farmacêutico. A gente vai também a empresas do setor de telecomunicações e de instrumentos de mediação à distância, né?
que também tem elevado seu valor de mercado, como o Zoom, por exemplo, que é uma ferramenta que tem sido amplamente usada por nós, como docentes, né? É verdade. E nos escritórios com reuniões, e no judiciário para reuniões e tudo mais, e que também tem elevado seu valor de mercado. O que me chama a atenção é que talvez essas empresas tenham que ter uma função social a exercer a partir dessa vantagem maior e que compense aquelas que nesse momento precisam de ajuda. Né? Eu não sei de que maneira isso vai acontecer, se vai acontecer como tem acontecido por enquanto, num projeto de marketing. Então, quando você vê as lives, por exemplo, na televisão, na internet, de grandes artistas, com patrocínios, e gente doando medicamento, doando comida, doando máscara, de certa maneira, isso é uma forma de ajuda, ao mesmo tempo com um retorno de marketing. Então, as empresas estão aproveitando o momento para fazer marketing em cima da ajuda, o que eu não vejo nenhum problema, não vejo mesmo nenhum problema. Desde que a ajuda venha e ela não tem um custo muito caro para a sociedade, então o marketing é bem-vindo. E a gente também vê oportunidades que são mais invisíveis, né? Por exemplo, a Anvisa está para discutir amanhã a liberação da venda em farmácia dos testes para Covid. Se a Anvisa liberar a venda de testes em farmácia para Covid, empresas desse segmento podem surfar nessa onda de uma maneira incrível, porque você aumenta o volume de demanda em cima disso, você consegue baixar o custo disso em razão do aumento da demanda e você tem diversos setores que vão trabalhar e vão ganhar com isso. Tá? Por outro lado, a gente vê, por exemplo, notícia de sábado agora, final de sexta-feira para sábado, a ruptura da joint venture da Embraer com a Boeing. É um baque para a gente, né? Um projeto que tem mais de 2 anos, que foi até palco político das campanhas que vieram à presidência anteriormente, né? Uma base pretendendo manter e outra base pretendendo romper a joint venture. E a Boeing disse, não, eu vou romper, e apontou culpa na Embraer em cima de supostas obrigações que deveriam ter sido cumpridas. Tudo corre por sigilo, então as informações que vêm para nós são informações muito pequenas, né? São muito jornalísticas, mais do que técnicas efetivamente, mas tem muita coisa por trás disso e que dá um excelente papo sobre o descumprimento de contrato em razão da pandemia e reavaliação de negócios. A operação da Boeing com a Embraer estava avaliada em 4,2 bi e estima-se que a Embraer encolheu 4 vezes o valor dela desde o momento em que esse negócio vinha sendo desenhado, rabiscado, até esse momento atual, que o setor aéreo está sofrendo brutalmente com esse evento. E aí a Boeing, claro que, repito, está com base em informações jornalísticas para o assunto, mas olhando para essas informações, soa como uma desculpa para a ruptura contratual, porque havia um negócio de uma compra a 4,2 bi, que supostamente hoje vale 1 bi, ou alguma coisa um pouco maior do que isso. E aí, ao invés de sentar para renegociar ou suspender as tratativas, né, optou-se pelo lado da Boeing por simplesmente romper e apontar culpa sobre a Embraer. E isso já está, inclusive, sendo objeto de uma arbitragem já declarada aí no dia de hoje, a razão disso. Então, também tem que prestar atenção nos oportunismos que acontecem durante a crise. Existe um oportunista durante a crise. Existe um oportunismo positivo, como, por exemplo, fabricar medicamento, fabricar teste, colocar teste para vender em farmácia. Existe um aproveitamento positivo, que é se aproveitar do marketing das doações. Então, até aí eu estou ok com isso. E existe também o oportunismo negativo, que é a tentativa de romper relações contratuais sob o paro, simplesmente, da pandemia, ou pior, usando outras escusas por trás da verdadeira escusa, que de repente, um novo valor que o negócio está tendo, que mereceria, na verdade, uma readequação, uma revisão negocial e não uma ruptura abrupta. É isso. Você falou uma outra passagem muito interessante. Você é muito tranquilo, porque você coloca as coisas com uma profundidade e uma clareza que a gente nem se dá conta, né? Mas vem fácil. Quando você domina, sai fácil. Que é o seguinte,
no momento, a verdade é essa. É a comprovação da teoria evolucionista, né? O mundo não é dos fortes. O mundo é dos que se adaptam. A gente percebe grandes empresas, grandes conglomerados econômicos desaparecendo porque não tiveram essa capacidade de se mobilizar e se adaptar à nova realidade. E as pancadas, as ondas vêm batendo e eles estão sofrendo. Ao passo que, de repente, uma pequena confecção que viu lá que não ia vender aquilo que estava produzindo, camisa, vestido, de repente começou a produzir máscara. Uhum. E conseguiu encontrar ali uma maneira de sobreviver naquele momento, manter o emprego das costureiras, dos auxiliares, dos serventes, enfim, conseguiu manter e ampliou a produção. As empresas de delivery que conseguiram se reinventar, bares e restaurantes que, num primeiro momento, sentiram o peso do isolamento social, descobriram que era possível manter a atividade com entregas a domicílio, e aí foram variando os cardápios, foram variando os serviços, encontrando novas formas de venda, e aos poucos, muitos, evidentemente, alguns fecharam, mas muitos conseguiram sobreviver e conseguiram se manter, e alguns até estão experimentando algum crescimento. Mas você também falou em duas coisas interessantíssimas aí. Você trouxe um problema sério que eu vou usar como gancho para outra pergunta. Você trouxe o problema da joint venture da Boeing com a Embraer. Imputação de culpa, imputação de responsabilidade, descumprimento ou resolução de contrato e a busca por uma solução externa, no caso, através da arbitragem. Como é que o judiciário está se comportando nesse momento, né? Ele vem sendo demandado, a gente já tem diversas sentenças, liminares, decisões em agravos, já proferidas por diversos tribunais do país, ora num sentido mais protetivo, ora com uma visão mais liberal do ponto de vista econômico. Como é que você tem visto, como é que você está percebendo a atuação do Poder Judiciário nesse momento? E se não seria, já emendando uma segunda pergunta nessa, também uma oportunidade para a sociedade refletir sobre o que levar ao judiciário e o que pode ser resolvido extrajudicialmente através de acordo direto entre as partes, transação, novação, ou através de profissionais capacitados, profissionais da advocacia, escritórios de advocacia, centros de composição, conciliação, mediação e até, em situações mais técnicas, a própria arbitragem. Então, como é que você vê o judiciário e a possibilidade de avançarmos em soluções extrajudiciais? Muito bom. Bom, primeiro eu tenho que concordar plenamente com dois feras que estiveram com você em lives, o professor Fábio Azevedo e o professor André Roberto de Souza Machado, com quem debuto esse ano como sócio, 15 anos de escritório, junto com o André Roberto. Parabéns! Pois é. Vamos ter que esperar para fazer a festa, porque teríamos uma festa. Eu, inclusive, me comprometi a trocar de terno durante a festa, né? Aquele negócio de trocar de roupa e tal. Mas eu tenho que concordar que, nesse momento, a pressa pela judicialização me parece muito temerária. Tá? Não estou me referindo aqui à judicialização recuperacional, tá? O Instituto da Recuperação, que é um assunto que eu acho que vale muito para a gente falar dentro dessa live hoje. Mas antes de falar efetivamente na questão da recuperação judicial, judicialização visando revisão de contrato,
suspensão de obrigação contratual, nesse momento, a mim parece um bocado temerário. Assim como me parece um bocado temerária a decisão judicial que vem pela ruptura de relações contratuais, o descumprimento. Nesse momento, para compreender o descumprimento, ou compreender a necessidade do descumprimento, e, portanto, para o credor buscar algo nesse momento, ou para o devedor pretender não cumprir algo nesse momento, a gente tem ainda muito pouco da amplitude do evento que a gente está vivendo. Muito pouco mesmo. Mesmo. Então, a gente vê cenários, eu posso mencionar contratos mercantis que merecem atenção. Contratos que tenham, por exemplo, meta de cumprimento mínimo de venda. Então, o contrato de franquia é um contrato muito dado a cláusulas de meta, onde eu tenho a obrigação de vender X no mínimo, sob pena de ter que pagar ao meu franqueador, independentemente de atingir essa meta. Ou ainda a distribuição de combustível, distribuidor, postos de combustível, que tem bandeira BR, bandeira Ipiranga, bandeira Shell, e que tem a obrigação de cumprir certas métricas e metas de venda mínima para que possa manter-se bem na relação contratual. Muitas vezes, essas metas são atreladas a benefícios que foram obtidos. No setor de combustível, isso fica muito claro, é aquela obra feita no posto, a colocação de estrutura, de bomba e tal, mediante um comodato, normalmente atrelado a um compromisso de venda mínima. E que não tem como, posto de gasolina, cumprir venda mínima. As pessoas não estão andando de carro. Quando a gente fala de economia em casa, eu falo isso em casa, a primeira economia que me vem à cabeça é de restaurante na rua. A segunda é de combustível. A gente não está saindo de casa, não tem restaurante na rua, não tem combustível e delivery, acaba sendo mais barato do que ir ao restaurante e tudo mais. Então, nesse momento, não tem como você cumprir essas metas. Mas até que ponto o judiciário já tem o bastante para decidir sobre o não cumprimento de metas? A expansão e a extensão do não cumprimento de metas. Do mesmo jeito que eu entendo que o devedor não deveria judicializar agora, para que não seja obrigado a cumprir metas, o credor também não deveria judicializar para exigir esse cumprimento ou buscar a ruptura em razão do descumprimento. E se o fizer, o judiciário deveria ser parcimonioso em relação a isso. Tá? Agora, tem situações que podem levar a desespero. Então, você não cumpre a meta, a distribuidora de combustível diz: não forneço nenhum combustível enquanto você não cumprir a meta. E aí, pronto. Aí eu tenho um cenário que é catastrófico. Que eu não cumpro a meta, ele não me fornece mais, eu não tenho como vender nada. E aí ele está me colocando numa situação, um vendedor venire, para depois dizer que eu não cumpri meta alguma, ele deixa de me fornecer, por exemplo. E aí, a judicialização emergencial, através de tutelas de urgência, pode ser realmente inevitável. Mas exatamente nesses pontos muito específicos, em que o eventual descumprimento de lado a lado esteja inviabilizando neste momento. E não por receio de como vai ser o comportamento no futuro. É eu judicializar agora para dizer: me deixa não pagar o aluguel, me deixa não pagar isso, me deixa... Eu não sei até que ponto a gente vai com isso. Então, me preocupa um pouco a judicialização, nesse momento, de situações que não sejam emergenciais quanto ao resultado imediato. Não quanto ao resultado futuro, porque nós não sabemos qual é a extensão dele. Agora, sobre o judiciário, eu vou devolver a palavra a você, meu amigo, mas na sequência a gente pode trazer um pouquinho do assunto recuperação judicial de empresa, que aí é uma outra parte da judicialização e que nesse momento tem que ter atenção especial. Mas vou devolver, porque essa lógica do nosso ping-pong, aí eu vou devolver primeiro a você aqui. Nada, hoje a estrela é Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem que trazer essas luzes sobre o tema. O especialista aqui é você, eu sou apenas o provocador, o mediador. Então eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a questão das oportunidades para... Eu vou emendar aqui. A primeira pergunta, a segunda pergunta anterior, que era as oportunidades para mediação, conciliação e, eventualmente, arbitragem. Isso ser feito diretamente entre as partes ou através de profissionais capacitados, voltados para isso. E eu recebi hoje, lendo aqui, um artigo muito bom do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello. Ele publicou lá no Migalhas.
né, que é coordenado, muito bem coordenado pelo Anderson Schreiber, pela Everilda Brandão, pelo Flávio Tartucci, pelo Gustavo Batista, pelo Pablo Malheiros. E o texto do desembargador professor Marco Aurélio Bezerra de Mello é assim: por uma lei excepcional, dever de renegociar como condição de procedibilidade da ação de revisão e resolução contratual em tempos de Covid-19. De novo, né? O advogado, ele deveria ser, visão pessoal, era assim na minha advocacia antes de eu vir para a magistratura, o primeiro juiz da causa. Antes de ajuizar uma ação, eu sempre procurei demover o meu cliente desse interesse imediato. Eu sempre procurei mostrar para ele se seria possível ou não nós encontrarmos uma solução pela via negocial. Se seria ou não seria viável entrar em contato com a parte ou com o patrono da parte para que a gente sentasse e tentasse compor e chegar a uma solução conjunta. Não sendo possível, ou tendo sido esgotado o canal de conciliação, aí sim a gente partia para a via judicial. E hoje, né, esse texto do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello coloca uma outra discussão, num outro patamar, né, como ele certamente gostaria de ser referido. Ele diria que a tentativa de negociar, a tentativa de compor, seria um pressuposto para o exercício do direito de ação, para que o judiciário não fosse provocado sem que tivesse ao menos havido uma tentativa, uma busca de solução conciliada, se não tivesse uma resistência da parte contrária em sentar e renegociar. Então, tentando juntar as duas coisas, mediação, conciliação, arbitragem, como um pressuposto de uma demanda judicial. Como é que você avalia essa discussão? Muito bom, muito bom. Bom, primeiro, a gente tem um costume, né? A velha guarda da advocacia tem um costume, se você olhar as petições iniciais, se você olhar, não, olha obrigatoriamente em razão da função judicante, e eu como advogado também, aquela célebre frase, né? Tentou todos os meios, mas infelizmente não foi possível conciliar, não restando outra alternativa, senão a de ajuizar a presente ação. Essa frase é meio que quase um Ctrl-C, Ctrl-V em petição inicial, especialmente mais velha guarda. Então, a mim parece que se a gente pegar um gancho do costume do comportamento do advogado, esse costume de provar, de falar que tentou negociar, quase como um pressuposto da ação, me parece arraigado nas petições iniciais. Tem que prestar atenção, isso sempre esteve lá. O professor Marco Aurélio, lindamente, eu tive o prazer de ler o artigo do professor Marco Aurélio hoje de manhã, fiquei muito contente de ter lido. Ele traz isso como uma ideia efetivamente de um pressuposto da ação, né? Ou seja, pegar tudo que é um comportamento, ou ao menos é uma tentativa de comportamento, ou uma pintura de comportamento que o advogado dá na petição inicial para dizer que tentou todos os meios, aquela coisa meio romântica, né? Envidou todos os esforços, umas palavras-chave que o advogado gosta de usar, né? Envidou todos os esforços para conseguir e tal, e não conseguiu, e transformar isso efetivamente em pressuposto. Então, a mim parece muito racional nesse sentido. E essa lógica do advogado como um primeiro juiz da causa, o professor Nelson Weisel, que é um societarista da maior referência, né, das maiores referências que nós temos no país, o professor Nelson Weisel que fala da função social e da função pacificadora do advogado. Eu amo essa expressão, função pacificadora do advogado. O que é a função pacificadora do advogado? É a ideia de que o advogado tem que antever o risco provável e conduzir o cliente dele a uma solução mediana, sabendo que, se isso viesse a ser judicializado, o resultado provável ou os resultados prováveis dentro de uma certa baliza seriam esse ou aquele. Então,
Se eu pego, por exemplo, um tema, procuro na jurisprudência, ela me dá 50 respostas idênticas no mesmo caminho. Por que eu vou fazer com que o meu cliente vá em caminho oposto em relação a isso? Aí está a função pacificadora do advogado. E nessa função de análise de resultado, não se trata apenas de analisar como o judiciário se comportaria, mas quanto custa essa ida ao judiciário, e esse custo está longe de ser o custo de honorários, de custas, de taxa. Esse custo que eu estou falando é o custo transacional, é o custo da incerteza, da insegurança jurídica, né? A expectativa é a mãe da desgraça. Eu não posso falar palavrão aqui online, mas a expectativa é a mãe do problema. Porque quando eu tenho a minha situação entregue ao judiciário para um problema que é emergencial, que eu espero, a gente espera seja transitório e curto, e aí eu vou judicializar uma questão, o judiciário vai me entregar resultado há 5 anos, 4 anos, eu vou ter que falar que porque eu levar o julgamento, não é isso que está na pauta. O que está na pauta o que eu vou levar ao judiciário? A minha demanda, eu vou aumentar o meu custo de transação de incerteza e segurança. Se eu posso sentar agora e negociar isso, e aí a função do representante de advogado, na minha opinião, é essencial. Mecanismos para fazer isso, me parece que há até uma outra oportunidade de negócio, que é uma oportunidade de negócio de ferramentas de mediação, inclusive mediadas por tecnologia. Aplicativos, startups que possam criar, e aí, na minha opinião, com especialidade, é até uma sugestão de negócio que eu dou para quem está ouvindo a gente, né? Olha, eu tenho aqui um centro de mediação virtual para negociação de contrato de locação comercial. Eu tenho um centro de mediação virtual para negociação de contrato de locação em shopping, de locação residencial, de contrato de franquia. E aí você vai criando nichos de especialidade em razão da compreensão da matéria, porque, veja, o mediador, na minha opinião, o mediador precisa compreender o cenário, certo? Não basta que ele seja parcimonioso, não basta que ele seja elegante, não basta que ele seja educado, como são os mediadores, né? Por favor, se sentem, quer uma água, aquela prévia ali, que parece que todo mundo está sendo afagado naquela sala, tá? Mas mais do que isso, ele precisa conhecer o cenário que está em torno dele. E aí a especialização me parece ser um caminho muito bacana para a solução alternativa de conflitos, né? De composições não judicializadas. Não vou colocar a arbitragem dentro desse balaio, porque a arbitragem, na verdade, nada mais é do que a judicialização não judicial. Me perdoe a falsa frase, mas é porque é uma forma muito clara de compreender. A judicialização no Estado versus a lide na arbitragem, que é um outro agente com poder judicante eleito pelas partes. Então, cria-se, sim, na minha opinião, um bom nicho de oportunidade para a negociação nesse momento. É o que me parece. Eu vi aqui, Pablo, vários comentários que foram chegando, aí eu fiz umas anotações. A Carol, ela botou aqui a questão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. A Yara faz uma pergunta a respeito das empresas que dependem de licitação. A Jane fez um comentário aqui dizendo que era importante realmente a negociação extrajudicial nesse momento para evitar o colapso do judiciário. E o professor Antônio Ricardo, professor que fez um comentário muito relevante que eu acho que sintetiza bem todas essas ideias que a gente mencionou aqui agora. Ele bota que lide é pretensão resistida. Esse é um conceito que eu trago, acho que desde o banco universitário, ouvindo Barbosa Moreira. O professor Barbosa Moreira, ele era, na época, isso lá nos anos 1986, 87, por ali, quando a gente estava lá na Faculdade de Direito da UERJ, ele falava para a gente exatamente isso. Ele era uma pessoa que já trabalhava a conciliação tanto quanto possível. Ele era um fervoroso adepto da conversa, da negociação, e ele marcava muito. Então, isso ficou muito nítido para mim. Ele dizia que lide é pretensão resistida. Então, na hora de buscar o interesse processual,
não apenas o interesse jurídico, mas o interesse processual no ajuizamento da ação. O que é isso? É você mobilizar toda a estrutura do Estado para, no final, você obter um provimento jurisdicional que vai te assegurar a satisfação do seu direito. Mas isso quando você não conseguiu, pelas próprias vias, exercitá-lo. Aí você mobiliza toda essa estrutura estatal para compelir o seu devedor a cumprir a prestação dele, a satisfazer o seu direito. Mas as demandas, elas acabaram tomando corpo. Por quê? A gente não ensina advogado a conciliar, a gente não ensina o estudante do direito a conciliar, a gente não ensina métodos consensuais de resolução de conflitos na faculdade, senão lá no final do ano, do curso, como matéria optativa. A gente estava discutindo isso aqui outro dia. Então, a gente ensina primeiro o sujeito a litigar, para lá no final, como matéria optativa, a gente ensinar o cara a compor, a conversar, a transigir. Então, a gente já tem um desvio na origem. Depois, é fato, o volume de ações que se avizinha, como bem colocou aqui a Jane, se a gente tiver que julgar isso tudo, é colapso do Poder Judiciário. A gente não tem estrutura, não tem quantidade de magistrados, de servidores suficientes para atender a enormidade de ações que podem ser ajuizadas nesses próximos meses em razão da pandemia. A questão da inafastabilidade da jurisdição, que foi uma colocação que fez a Carol, você não está afastando as partes da jurisdição. Você está apenas exigindo delas que, antes de moverem essa máquina colossal que se chama Poder Judiciário, que é custosa, que nem sempre dá resposta no tempo que a sociedade gostaria e deseja, que muitas vezes se reclama da qualidade da prestação jurisdicional, é preciso que se entenda que isso é muito efeito e não causa. É efeito da falta de estrutura, é efeito do alto volume, é efeito da necessidade de dar uma resposta mais célere, mais rápida. E com isso, quando você tem que priorizar quantidade, quando você tem que priorizar tempo, é evidente que um item qualquer vai ser sacrificado. E o que é sacrificado é a qualidade da prestação. Então, o judiciário ele deveria ser reservado para aquelas situações em que não é possível ou não foi possível a composição entre as partes. Exigir que elas tentem resolver o problema antes não está afastando ninguém da jurisdição, apenas está estabelecendo um critério razoável para que ela, antes de movimentar essa máquina, essa estrutura toda, que ela tente resolver isso do lado de fora. E aí eu já vou emendar essa colocação, para você tecer também seus comentários a esse respeito, com o seguinte: que contribuição o Poder Legislativo está dando ou poderia dar no sentido de equacionar esse problema que a gente vivencia hoje? Maravilha, muito bom. Primeiro, para fechar esse gancho do item anterior e depois emendar na proposta, na sugestão, a lógica de lide como pretensão resistível é muito bom e a inafastabilidade, enquanto princípio que não é absoluto. Do contrário, não teriam requisitos para as ações como legitimidade, por exemplo, interesse de agir, dentre outros requisitos da própria demanda, né? E daí essa visão. Outro ponto da questão da composição é a lógica de que bom advogado é o brigão. A gente ainda tem muito isso. E isso, na verdade, quem compra isso é o cliente gosta. Experimente isso ao longo dos anos. O advogado que bate na mesa, o advogado que grita, o advogado que diz que vai ajuizar a ação. Infelizmente, ainda existe uma visão do advogado brigão como sendo o melhor advogado. Eu acho que Sobral Pinto foi mal interpretado, né? Naquela máxima de que a advocacia não é profissão para covardes. Acho que ele foi mal interpretado no que ele quis dizer, né?
E as pessoas passaram a tratar o advogado como sendo, na verdade, um cavaleiro medieval que vai brigar a todo custo. Me parece uma interpretação equivocada dessa função do advogado. Eu também ouvi uma pergunta que foi, acho que é da Carol, sobre licitação. Eu vou fazer esse comentário e aí eu emendo no legislativo. Foi da Yara. Yara ou Lara? Pronto. Agora fiquei na dúvida se era Yara ou Lara, mas... Pronto. Mas me parece que o case de empresas que dependem de licitação seja um dos mais claros sobre a possibilidade de judicialização imediata. Por quê? Dificuldade na obtenção das certidões de idoneidade, que são requisito essencial para participar de licitação, e, na minha opinião, uma obrigatoriedade de flexibilizar isso, estendendo, por exemplo, o prazo de validade de certidões expedidas recentemente para participar de certames novos, dada a impossibilidade de obter certidões por problemas burocráticos ou até mesmo por problemas de incapacidade financeira nesse momento. Porque se eu não permitir que as empresas que vivem de licitação participem delas, eu estou contribuindo para que elas venham à sua derrocada. Então, a flexibilização parece que vem bem importante em favor das empresas que participam de licitação. Aí, emendando na questão do legislativo. Bom, a gente tem aí alguma coisa já vinda não do legislativo inicialmente, mas do executivo em MP, né, a medida provisória 931, dentre várias, mas na minha disciplina, a medida provisória 931, que estendeu o prazo para que as sociedades pudessem realizar suas assembleias anuais até 7 meses, não 4, como é o padrão, né? Na prática, ainda até o final de julho, 31 de julho, para a realização das assembleias anuais. Também criando, e é um legado, veja a questão do legado, né? Alterando a legislação societária, tanto PSA quanto no Código Civil para limitada, quanto para cooperativas, para permitir assembleias à distância. Então, as assembleias poderiam passar a ser, nesse momento já podem ser presenciais, semipresenciais ou 100% virtuais. Um trabalho magnífico, com as mãos também do professor André Luiz Santa Cruz, que está como diretor do DREI, o Recifense André Luiz Santa Cruz, que já, inclusive, normatizou pelo DREI, lá na IN 79. Foi muito rápido para fazer isso acontecer. Então, isso é um legado, porque isso não é transitório. Né? Apesar de ter vindo com medida provisória, a gente espera pela conversão, mas, em relação à crise e à recuperação ou à manutenção da sobrevida das empresas, chama muita atenção o projeto emergencial proposto pelo deputado Hugo Leal, que é o 1397 da Câmara. Ele já obteve, na semana passada, foram agregados, no dia 24, 3 outros projetos a ele, tá? Todos no sentido de flexibilizar e adequar a Lei 11.101 ao problema que a gente vive nesse momento e permitir que as empresas tenham maior possibilidade de superar a crise. O projeto não é tão grande no seu volume de dispositivos, mas é muito amplo nos efeitos que ele pode irradiar. Essa amplitude, inclusive, na minha análise, é uma análise pessoal, eu não vou atribuir essa fala a ninguém, senão a mim mesmo, é o motivo pelo qual nada veio com medida provisória, mas sim com projeto de lei, porque me parece que a canetada individual, pelo volume de impacto que gera o projeto, não seria bem visto pelo mercado, ou poderia não ser bem visto pelo mercado. Tem pontos no projeto que são realmente muito críticos, como, por exemplo, não permitir retomada de bens, mesmo de credores alheios à recuperação, no caso de alienação fiduciária, cumprimento com reserva de domínio, etc., e liberação de garantias, sujeição de fiadores e avalistas, né? Garantidores fidejussórios, civis e cambiais, ficariam sujeitos às recuperações ajuizadas até o final de dezembro, até 31 de dezembro, que é a proposta de vigência dos efeitos diretos desse projeto de lei. E um impacto que pode assoberbar o judiciário, talvez colapsar o judiciário,
e aí eu acho que vale um ponto de debate muito grande, é que, dentre as muitas alterações que o projeto traz, a gente pode dissecar algumas se houver tempo para isso, eu não sei, mas dentre elas está de fazer com que as recuperações especiais de micro e pequenas empresas, no caso de não anuídas pelos credores, não acarretem convolução e falência, mas mera extinção. Porque um dos maiores medos de uma empresa que ajuiza uma recuperação judicial é que, a partir do ajuizamento, ou melhor, do deferimento do processamento, em que o magistrado dá o despacho positivo, eu não tenho mais uma volta minha. Eu não tenho desistência senão por anuência dos credores, ou eu tenho a aprovação da minha recuperação, ou eu tenho a reprovação com a convolução em falência. Então, é um caminho que tem poucas alternativas para recuperando. E por isso a gente sempre pensa 1.500 vezes antes de pretender uma recuperação judicial, porque pode ser o caminho do fim. De qualquer maneira, se passa isso em relação a micro e pequenas empresas, que são no mercado as empresas que mais vão sofrer e tender a fechamento em razão da crise, é muito provável que, não tendo o efeito negativo da convolução em falência, isso deflagre uma enxurrada de recuperações judiciais especiais de micro e pequenas empresas, especialmente porque o projeto amplia a carência para começar pagamento de 180 dias para 360. O projeto amplia o prazo de pagamento, que hoje na lei especial para a MEPP é de 36 meses, e amplia para 60 meses, ou seja, torna a recuperação judicial de micro e pequena empresa muito atraente. E, sem o risco da convolução, pode gerar um movimento de oportunista. Não estou criticando, mas estou trazendo um efeito colateral que o projeto pode gerar. Também no campo do risco de superjudicialização, e eu também não é uma crítica, é apenas um alerta sobre efeito colateral. O projeto amplia a legitimidade recuperacional, Werson, que hoje é dada apenas àqueles que exercem atividade empresária, não, empresário individual, a sociedade empresária, a LLI empresária, e amplia isso para agentes econômicos, sejam eles econômicos na atividade empresária ou não. E isso abre espaço para todo tipo de atividade econômica pretender recuperação, o que também pode levar a um excesso, e isso tem sido tratado pela imprensa especializada como um risco de colapso do judiciário. Efeito colateral, eu não sei se é necessário e que a gente vai ter que dar um jeito de suportar esse efeito colateral, né? Mas a minha preocupação maior, e aí eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso mesmo, é se a gente tem maturidade suficiente para propor uma legislação de alteração transitória de outra, sem saber ainda a amplitude do problema. Eu continuo batendo na mesma tecla da nossa dificuldade de enxergar amplitude. E eu vou falar um bocadinho mais, mas já vou devolver a palavra. Me parece que o Judiciário fez muito bem, por exemplo, quando o CNJ lançou a recomendação 63, de 31 de março, para a orientação de magistrados que atuam com competência recuperacional e falimentar a certas medidas transitórias que não dependeriam de uma alteração legislativa, mas de um bom senso. Então, por exemplo, não convolar a recuperação em falência por descumprimento nesse período, né? Mereceu uma análise mais aprofundada disso, mais adiante. Segundo, suspender as assembleias e realizar apenas aquelas que sejam indispensáveis, assembleias de credores, fazendo virtualmente, então já admitindo a assembleia virtual. Então, me parece prorrogar o stay period, que é a suspensão das ações que correm contra o devedor. Me parece que essas medidas que vêm do judiciário, especialmente do magistrado monocrático, que está no dia a dia, acompanhando a causa, é o juiz da causa, ele conhece a empresa, ele sabe como ela vinha se comportando e pode enxergar bem as razões pelas quais, nesse momento, ela tá mal, nos traz uma solução que é muito mais capaz
de acompanhar as mudanças. Também voltando aos bancos escolares da academia, a gente sempre aprendeu que a legislação está atrasada o tempo todo. A lei é a fonte do direito mais atrasada de todas. É a que tem menos capacidade de acompanhar, né, as movimentações. E aí eu não sei até que ponto um projeto de lei para isso seria a melhor saída. Agora, o deputado Hugo Leal é um profundo conhecedor da matéria, ele está amparado por juristas incríveis e que, com certeza, sabem o que estão fazendo. Aqui é só uma provocação. Falei muito, desculpa essa. Então. Não, mas falou tudo. Eu praticamente assino embaixo. Eu falo pelo Tribunal do Rio, porque é o que eu tenho mais convivência. O Tribunal do Rio tem uma cultura muito de composição. Me lembro que em 2011, 2012, nós constituímos um grupo de trabalho para tentar solucionar diversos problemas que se apresentavam no mercado imobiliário, quando a gente visualizou lá atrás uma judicialização intensa, e se montou um grupo multi-institucional da OAB, o Tribunal de Justiça, com a Associação dos Dirigentes do Mercado, para buscar soluções. E concorremos a 2 prêmios Inovares naquela época, 2013 e 2014, exatamente por conta dessa postura. Hoje, por conta de tudo que você mencionou aí, o nosso desembargador César Cury, que é o diretor lá presidente do NUPEMEC, que é um entusiasta dessa tentativa de se resolver o conflito através de composição, de mediação, de conciliação entre as partes, está apresentando ao tribunal, à presidência do tribunal, um projeto nesse sentido, de tentar levar para o NUPEMEC, antes de se judicializar, ou seja, pré-processual, a tentativa de resolver pequenos problemas que envolvem as atividades empresárias. Então, isso é uma tentativa do Poder Judiciário de atuar como um mediador qualificado, já que tem o seu próprio núcleo permanente com essa proposta, nesses embates da atividade empresarial. Você sabe, quem me conhece sabe disso, eu sempre fui contrário a essa história de protagonismo judicial, a essa história de ativismo judicial. O juiz, ele é intérprete, ele não legisla, ele não se substitui ao legislador, ele não tem que criar o direito, ele tem que dizer o direito e aplicá-lo a um caso concreto, a partir daquilo que já existe. Então, eu, Werson Rego, entendo que, neste momento, as soluções legislativas não são boas. Por que não são boas? Por 2 razões. Primeiro, que elas são casuísticas. E segundo, que elas são temporárias e transitórias. E terceiro, eu estou legislando casuisticamente, de modo temporário e transitório, sem saber, como você bem colocou, qual é o cenário em que eu estou e quais são os impactos do momento. Então, daqui a pouco, eu corro o risco de ter que novamente legislar transitória e temporariamente, revogando ou alterando uma lei. Por quê? Porque os efeitos mudaram. Então, eu sou contrário a isso. Agora, entendo que não se pode... Isso é um conselho para o magistrado, mas sem querer aqui dizer que ele tem que ser ativista ou protagonista. Não, entendam o que eu quero falar. Uma coisa é você interpretar o direito em condições normais de temperatura e pressão. A interpretação que se dá ao direito posto em condições normais de temperatura e pressão não é e nem pode ser a mesma agora. A lei é a mesma. Mas a interpretação que eu darei ao texto não pode. Eu tenho que considerar as particularidades, as excepcionalidades do momento. Querer aplicar o direito vigente, que foi feito para situações normais de temperatura e pressão, para um momento de pandemia, com impactos econômicos e sociais gravíssimos, é você se distanciar da realidade, é você meio que se alienar. E é isso, na minha concepção, o que às vezes o legislador tenta evitar. Eu entendo que o legislador, nessa hora, ele quer trazer um mínimo de segurança jurídica. Ele quer trazer um mínimo de certeza. Ele quer dar um norte para os intérpretes. Mas o bom intérprete não precisa disso. Ele precisa conhecer o sistema no qual ele se insere e, a partir daí, buscar uma interpretação que atenda à finalidade social, econômica do direito naquele momento. Basicamente é isso. Meu querido amigo,
O tempo, quando a coisa é boa, passa rápido, né? E a gente tem aí menos de 30 segundos. Então, ao tempo em que eu agradeço a sua presença, a sua participação, eu peço a você que faça o encerramento. Você tem 15 segundos. O meu encerramento é pelo agradecimento, para dizer que você tirou da minha boca a expressão condições normais, temperatura e pressão. Foi incrível, porque é exatamente isso. E agradecer não só a você, Werson, como ao Instituto Nemesis, que é um instituto incrível, e a galera que está aí.